Hoje, como a primeira quarta do ano, eu quero compartilhar com vocês oito obstáculos para vencermos o ano de 2024. Nós começamos o ano sempre fazendo muitas previsões, muitas promessas para nós mesmos. E esquecemos que nessas promessas que nós fazemos, nessas previsões que nós fazemos, nos sonhos que nós planejamos, nós esquecemos que terão muitos obstáculos. E nós vamos precisar desses detalhes que eu quero compartilhar com você hoje, para vencer esse ano de 2024 e você poder chegar no final do ano e falar assim: eu venci, eu conquistei, eu consegui, eu cheguei no final do ano, né? Sendo um vencedor. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus fala, né? No mundo nós iremos passar aflições. E eu acredito que em todos os anos que nós já passamos, nós passamos muitas aflições, passamos momentos difíceis, tivemos que avançar obstáculos, mas foi como Jesus falou: tenha bom ânimo, né? As lutas virão, as dificuldades virão, os obstáculos virão, mas ele diz assim: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele está dando aqui um recadinho para nós. Ele está dizendo assim: tenha um bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. Esse ano de 2024 também vocês vão vencer. Se Jesus não levar, vai vencer, né? Se Jesus não voltar também, nós vamos vencer. Porque ele fala para nós termos bom ânimo. E a primeira coisa o primeiro obstáculo que nós iremos enfrentar para vencer esse ano de 2024 é a falta de fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, versículo 6, que é um capítulo que nós conhecemos muito, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no ano de 2024, o primeiro obstáculo que nós precisamos vencer é a fé. A Bíblia diz que se ela for do tamanho, né, de um grão de mostarda, nós poderemos dizer: ei, monte, sai desse lugar e vai para o outro. Não gostei de você, não, vai para o outro. Não quero você também não, volta para aquele lugar. Ele está dando uma ilustração e dizendo assim: olha, não deixe que a fé falte. Acredite. Porque se você tiver uma fé pequenininha, o impossível vai acontecer. E eu acredito que nós iremos olhar muitas coisas nos nossos olhos físicos e nós iremos dizer assim: nossa, isso é impossível para mim. Eu não vou ter nunca condições de comprar isso. Eu não vou ter nunca condições de fazer aquilo. Eu não vou ter condições. Mas o Senhor está dizendo assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que nós devemos ter para começar esse ano é fé. Temos que vencer esse obstáculo da falta de fé. Precisamos colocar a fé em ação e dizer: Senhor, eu creio que nesse ano de 2024 o Senhor estará comigo em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de lutas, nos momentos sem lutas, porque eu confio em Ti. Logo, porque se Deus não estiver conosco, Ele diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não vou agradar o Senhor. E para mim agradá-lo, eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele pode fazer o impossível acontecer. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. Segunda coisa é a falta de vida com Deus. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Esse ano deve ser um desafio para nós, ser praticante da palavra. Primeiro, para ser praticante, eu preciso conhecer a palavra, né? Então, o ideal é que você já comece lendo a palavra a partir de ontem, dia 1º. Você já deveria ter começado a fazer o seu plano de leitura
e começado a ler a palavra e dizer assim: Senhor, esse ano eu irei ler a Bíblia toda. Porque, Senhor, eu quero viver uma vida contigo todos os dias de 2024. Todos os momentos de 2024 eu quero estar contigo. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós iremos ouvir e iremos praticar. Esse é o segundo obstáculo que nós devemos romper esse ano. Ser praticante da palavra de Deus. Se você sabe a metade da palavra, pratique a metade que você conhece. Se você conhece a palavra inteira, pratique tudo. Se você conhece só alguns, pratique o que você conhece. Porque não adianta nada você conhecer tudo e não praticar nada. Então, o mais importante para nós nesse ano de 2024 deve ser praticar a palavra de Deus. Terceira coisa que nós devemos romper, o medo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Devemos ser corajosos, porque nós não somos covardes. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você tem um verdadeiro amor com você? O verdadeiro amor não é Cristo? Não foi Ele que nos libertou? Não foi Ele que nos salvou? Não foi Ele que morreu na cruz por nós e nos deu uma nova oportunidade? Então a Bíblia fala assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você tem o verdadeiro amor em você, que é Cristo, o medo, não tem vez. Então, em 2024, você deve pegar a palavra medo, escrever ela assim bem grande, fazer um X e dizer assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, medo, você não vai me parar nesse ano. Medo, você não vai me barrar esse ano. Você não vai me fazer tremer esse ano. Porque eu estou com o Senhor, como Ele diz. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Nós não somos covardes, porque o Senhor está conosco. Nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. Sabe, queridos, ter medo de cair daqui de cima é normal, né? Que é um medo de zelo. Mas ter medo de não vencer, eu estou dizendo assim: o Senhor não está comigo. Medo de não vencer, eu estou dizendo assim: eu não tenho fé. Medo de não romper um obstáculo, eu estou dizendo assim: Deus não está comigo. Cadê a fé? Agora, medo de cair daqui, claro que é um medo de zelo, eu devo ter esse medo. Isso é natural, porque se eu cair daqui, eu vou esborrachar, né? Talvez quebre uma perna, talvez bata a cara no chão, bata na areia, alguma coisa. Esse é normal. Mas o medo de enfrentar as coisas que o Senhor tem nos ensinado, que é aquilo que Ele tem nos mostrado, esse medo nos paralisa. Esse medo não permite que a gente avance aquilo que Deus tem para nós. Esse medo não nos deixa chegar aonde deveríamos chegar. É esse medo que a Bíblia está falando. Não está falando daquele medo de atravessar a rua e olhar para vir um carro. Esse medo é normal, é o medo de zelo. Mas o medo de não avançar é o medo de covardia. É o medo de se esconder. É o medo de dizer assim: isso não é para mim. Eu estou com medo de fazer. Não tenha medo não. Se lance em fé e creia. Creia que o Senhor está contigo. Eu tenho algo na minha vida. Quando eu quero fazer uma coisa que eu não consigo, eu faço até eu conseguir. Eu fico ali tentando e o povo fica dizendo para mim: para, você não vai dar conta. Isso não é para você. Eu falo: não vou parar. Eu vou fazer até eu alcançar. Se eu começar a fazer algum curso, alguma coisa, eu vou até o fim. Nem que eu não goste mais do curso, nem que eu não tenha mais interesse, nem que depois eu pense assim: isso aqui não era para mim, não era o que eu queria, mas eu faço até eu terminar. Porque se eu comecei, eu tenho que terminar. Deve ser meta nas nossas vidas. Nós não devemos parar no meio do caminho. Quarto obstáculo que nós devemos quebrar no ano de 2024: acomodação. Não devemos nos acomodar. Olha o que diz em Provérbios 21, verso 25. O preguiçoso morre desejando,
porque as suas mãos recusam trabalhar. Forte, né? Isso é muito forte. O preguiçoso morre desejando. E é verdade. O preguiçoso é que nem aquelas histórias. Vocês já viram aquelas histórias do povo da Bahia? Que eles deitam na rede. Vocês já ouviram, né? Eles deitam na rede e falam: ô amigo, desce a melancia. Aí eles mordem a melancia deitado. Umas gracinhas que eles fazem do povo da Bahia, né? E é justamente isso. O preguiçoso, ele vai morrer querendo. Ah, eu queria tanto comprar um carro. Mas não tem coragem de acordar às 5 da manhã para ir trabalhar. Ah, eu gostaria tanto de comprar um iPhone. Se não trabalhar, não vai comprar não, amigo. A acomodação não permite você conquistar as coisas. Dormir até meio-dia não vai resolver. Se você não arregaçar as mangas, não vai acontecer. Sabe por quê? A vida é dura. Não é, seu Valdeluz, não é dura? A vida é dura. A vida não é fácil. Por isso que a Bíblia fala aqui, o preguiçoso morre desejando. Por que muitos depois vão para o mundo do crime? Porque eles gostariam de ter um carro, mas não tem coragem de trabalhar. Aí eles pensam assim, eu vou roubar porque é mais fácil, né? Eu gostaria tanto de ter um iPhone, mas não tem coragem de trabalhar, porque está acomodado. Acha que as coisas vão cair do céu, elas não caem do céu. Quando o homem e a mulher pecou lá no paraíso, as pessoas acham que o trabalho foi o pecado. E não foi o trabalho. O que foi o pecado foi a fadiga e o cansaço. Mas o trabalho eles tinham. Adão tinha que cuidar de todo o jardim. Ele tinha que cuidar de todas as plantas, de todos os animais. Imagine, o jardim era do tamanho da Ceilândia. Adão tinha que cuidar de tudo isso com Eva. Então, quando eles pecaram, Deus falou assim, vocês vão continuar trabalhando, mas deixa eu dizer, o pecado vai ser o cansaço e a fadiga. Quando a gente trabalha, a gente não fica cansado, a gente não fica fadigado, não tem que a cada ano tirar umas férias, a cada uma vez na semana ter um descanso por causa da fadiga e do cansaço. Então, muitos se acomodam nisso. Eles acham que porque tem a fadiga e o cansaço, não vou trabalhar nunca, não vou fazer nada nunca, vou me acomodar aqui porque talvez vai cair do céu, alguém vai trazer para mim, ou então uns pensam assim, Deus vai me dar. Olha, nem sempre Deus vai mandar alguém para te dar. De repente Deus pode dizer assim, a partir de hoje eu não vou mandar mais ninguém te dar, porque você vai ter que acordar às 5 da manhã para trabalhar, que eu quero ver o que você quer. Então nós precisamos nesse ano de 2024 jogar esse obstáculo fora, a acomodação. Não se acomode, não fique esperando cair do céu. Abra a mão do seu conforto agora, porque depois vai vir a recompensa. Eu lembro que quando nós nos casamos, eu e o pastor, nós íamos trabalhar a pé. Nós morávamos na 26 e nós tínhamos uma escola na 7 da Ceilândia Sul. Nós íamos a pé, não tinha carro não, amiga. E tinha dia que quando estava chovendo, nós colocávamos as roupas dentro do saco, ia na chuva. Quando chegava lá na escola, trocava de roupa. Eu não podia dar aula toda molhada, né? O pastor cuidava da parte administrativa e eu era professora. Então, nós íamos a pé, não tinha carro. Chegava lá, nós trocávamos de roupa. Era duro, era. Tinha dia que eu ia chorando. Falei, que vida é essa, Jesus? Que coisa dura, tem que andar na chuva. Aí hoje as pessoas veem a gente andando de carro e nem pensam assim, né, pastor, né, tá andando de carro. Mas ninguém nunca viu. Quando nós andávamos na chuva, quando nós já tínhamos as crianças e saímos daqui lá para QNQ 5 que nós morávamos. Nós íamos na chuva, voltávamos na chuva. A Emily ia na van, ia brigando. Essa van está tão cheia, mãe. Eu falei, claramente, você não está na limusine. Está numa van e está cheia mesmo. Por quê? Porque a vida é dura. Se nós tivéssemos nos acomodados, tivéssemos pensado assim, a vida é assim mesmo. Não precisa a gente, né, ter tantas coisas. Não teríamos nada hoje. Então, 2024, comece a pensar diferente. Tenha uma nova mentalidade. Saia da acomodação.
principalmente aqueles que são jovens ainda, que têm vitalidade, porque o tempo de trabalhar é o tempo da juventude. O tempo de acordar às 5 da manhã é o tempo da juventude, né, Francisco? O tempo de gastar tempo é na juventude, porque quando chega a velhice, você vai ficando cansado, você não tem mais força. Mas na velhice você vai ter o recurso que você batalhou lá, ó, quando era jovem. O recurso vai vir nessa fase que você vai precisar dele. Então tudo tem um tempo, como a Bíblia diz. Há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Os jovens estão no tempo de plantação. Nós estamos no tempo da colheita. Glória a Deus. Porque o da plantação é ruim, né, gente? Ô, tempo difícil, menino. Mas faz parte da vida. Se nós queremos vencer, precisamos, né, passar cada degrau, cada tempo, no tempo certo, na hora certa. E Deus vai abrindo as comportas do céu e vai nos abençoando, vai nos amadurecendo, vai nos levando a outro nível. Quinto obstáculo, falta de compromisso. Olha o que diz em Lucas, capítulo 14, verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Forte isso, né? E aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Se comprometer é algo que é muito forte. E se comprometer é de pessoas de caráter. Quem tem caráter diz assim, eu vou. Quem não tem diz assim, eu vou, mas não aparece. Não é? Eu vou, mas nem aparece. Isso é falta de compromisso. Isso é falta de responsabilidade. Isso é falta de zelo. Isso é falta de cuidado. Porque se Jesus está dizendo assim, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, ele não pode confiar. Não posso confiar. Eu tenho que confiar naqueles que vão atrás de Cristo e vão dizer assim, Senhor, eu estou contigo. Mestre, eu estou aqui. Mestre, para onde nós iremos? Qual é o caminho que nós iremos percorrer? Então, lance fora a falta de compromisso nesse ano. E diga sim, sim e não, não, como a Bíblia diz. Seja claro. Seja você mesmo. Se você falar, eu estou aqui, esteja aqui. Se você falar, eu vou limpar, venha limpar. Pode cair chuva e canivete, venha fazer. Porque é assim que nós fazemos quando nós temos compromisso. Às vezes eu fico pensando na minha casa assim, né? Eu tenho uns pensamentos assim meio fora do caminho, eu acho. Aí eu fico pensando assim, a pessoa, ela não vem para o culto de domingo. Domingo é um dia tão livre, né, gente? A gente não acorda assim domingo para trabalhar, não pega ônibus, não tem aquele batidão de ida e de volta. Você está hiper tranquilo. Aí você passa o dia em casa, quando dá 6 horas, você fala assim, não vou para o culto não, porque eu estou com dor de barriga. Estou com dor de cabeça. Estou com dor de um monte de coisa. Mas no outro dia, 5 da manhã, você está prontinho para ir trabalhar. Você não falta o trabalho. Você não liga lá para o seu patrão e diz assim, olha, estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, estou com dor no pé, estou com a coluna doendo, eu não vou não. Quem tem coragem de dizer isso para o patrão? Não vai dizer. Porque vai faltar isso, ó, né? Se eu não for trabalhar amanhã, mesmo com dor de cabeça, vai ser cortado o meu ponto ali, o meu dia, eu não vou receber o dia. Só que nós esquecemos que a Bíblia fala que um dia na casa de Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Eu fico pensando, às vezes a pessoa faz essa troca por falta de compromisso com Deus e esquece que o dono da bênção é o Senhor. E você tem aquele emprego porque o Senhor te deu. Você levantou na segunda-feira para ir trabalhar porque Deus te deu vida. Porque se Ele quisesse falar assim, a partir de hoje eu vou te levar, você ia deitar ali, ia dormir, no outro dia você não ia trabalhar. Você ia para o cemitério. Não é? Vocês estão percebendo aí como é muito mais fácil nós não deixarmos de trabalhar do que vir para a casa do Senhor? Isso é o quê? Falta de compromisso com o reino de Deus. O seu compromisso é com o seu serviço, é com a sua casa, é com tudo que você tem interesse, tudo aquilo que você gosta.
menos com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus podem ficar para depois. Pode esperar um pouquinho, né? Pode... Próximo domingo eu vou. Pensa nisso. No ano de 2024 nós devemos jogar isso fora. Falta de amor. Esse obstáculo também nós devemos lançar fora. Lá em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8 diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Forte, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é muito forte. Às vezes nós lemos uns versículos assim e não paramos para meditar neles. Porque às vezes nós queremos ler tudo, mas não pegamos assim um versículo e começamos a ler ele assim 10 vezes no dia. Porque quem não ama não conhece a Deus. É muito forte, né? Às vezes nós temos algumas atitudes assim de quem não ama. E se nós temos essa atitude de quem não ama, é porque nós não conhecemos o Senhor. Ele é bem claro quando ele diz, pois Deus é amor. Quantos aqui viram um videozinho que eu postei ontem no Instagram? De uma pessoa, de um bonequinho cheio de espinho, é legal, não é? Um bonequinho cheio de espinho que chega no meio de uns amigos, só que os espinhos dele espeta as outras pessoas. Fala sobre acolhimento, né? E ele entra no ônibus, quando ele entra no ônibus, que ele senta com um amiguinho lá, ele fica espetando o outro amigo, porque ele tem um monte de espinhos. Mas no final do vídeo, eles levam um presente para ele. E o presente é um monte de bloquinhos, né? Que entra nos espinhos, para que eles possam se abraçar e ele não machucar mais os outros amigos. Mostrando justamente isso aqui, queridos, ó. Aquele que não conhece o Senhor não ama, mas aquele que conhece ama. Mesmo com os espinhos, mesmo com as dores que ele está passando, mesmo com as coisas ruins que ele tem. É muito lindinho o vídeo. Se você não viu, vai lá e assista e curte também, viu? E comenta. A propaganda. Curte e comenta também. Tá bom? Porque fala justamente sobre isso aqui, ó. Sobre o amor. Sobre o acolher. Sobre o não olhar e não julgar. Mas acolher e procurar uma solução para ajudar, que foi isso que eles fizeram. Eles viram que, chegando perto dele, ele espetava. Mas eles encontraram uma forma de abraçar, de acolher, sem espetar, amando. Então, que esse ano de 2024 seja esse ano. O ano onde nós iremos jogar a falta de amor fora. E vamos dizer, Senhor, dai-nos amor em nossos corações, para que possamos amar, acolher, sem julgar. Para que as pessoas sejam curadas e libertas. Amém? 7º obstáculo, o egoísmo. Lá em João 13,14 diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Essa passagem é muito forte, sabe por quê? Porque naquela época eles andavam descalço. E como eles andavam descalço, todas as casas tinham um escravo na porta da casa, para quando as pessoas, os visitantes chegassem, os escravos lavavam os pés. E Jesus aqui, nesse momento, ele se coloca no lugar de escravo, porque ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Ele vai lavar os pés de todos. E é justamente isso que ele está dizendo aqui, ó. Seja servo. Seja servo no ano de 2024. Não seja egoísta. Não pense só em você. Abaixe-se e lave os pés. Abaixar quer dizer seja servo, né? Seja servo. O sacerdote, ele tinha uma roupa lindíssima, cheia, aqui o peitoral era cheio de pedras preciosas, que eram as 12 pedras que representavam as 12 tribos, tudo de ouro, tudo de linho fino, mas ele andava descalço, para ele nunca esquecer de onde ele tinha saído. Às vezes, quando nós chegamos lá, né, onde nós planejamos chegar, nós esquecemos de onde nós saímos. Nós esquecemos que devemos continuar sendo humildes, servos, porque Jesus saiu da sua glória, né, sem precisar, veio aqui nessa terra, morreu por nós,
e ainda estava lavando os pés dos discípulos. Ele era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está sentado à direita de Deus Pai hoje. Mas naquele momento ele estava dizendo: olha, sejam servos, cuide um dos outros, ame uns aos outros. Então que esse ano nós possamos nos abaixar e dizer: eu não sou egoísta, eu vou pensar em mim, vou pensar no próximo, vou pensar no do lado, vou pensar no que está atrás, vou pensar no que está à frente, vou pensar naquele que está precisando de alguma coisa. Esse ano é o ano de não olharmos só para dentro de nós, só para o nosso umbigo, né? Como diz o ditado. Não olhe só para o seu umbigo. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. E a 8ª e última, falta de preparo. Lá em 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai-os a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos ler a Bíblia, queridos, se preparem, porque as pessoas irão perguntar para você: quem é Jesus? O que ele veio fazer aqui? Por que ele morreu por nós? Por que ele fez tudo isso? E nós devemos estar preparados para dizer: olha, Jesus lavou os pés, porque ele estava sendo servo naquele momento. Ele estava ensinando como nós devemos fazer. Ele estava ensinando que nós devemos ser humildes. Então nós devemos nos preparar. A Bíblia fala: estejam sempre preparados para responder todo aquele que te perguntar. Você está pronto para responder? Se alguém perguntar algo para você hoje, você está pronto? Se você não tiver, você fala assim: ó, amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não entendo muito disso profundamente não, mas eu vou pesquisar e depois eu te digo. Estão me entendendo? Mas devemos procurar, devemos estudar, devemos conhecer, devemos estar antenado. Tem um teólogo que, eu não li o nome dele agora, mas ele sempre dizia que nós deveríamos estar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Deveríamos estar sempre bem informados daquilo que estava acontecendo. Porque através da Bíblia e através do que nós estamos vendo no mundo, nós temos os sinais que a Bíblia diz. E aí nós vamos nos guiando. Por isso que nós devemos estar bem preparados para poder guiar os outros, para poder conduzir as pessoas, para poder ensinar as pessoas o caminho de Cristo, para falar do Evangelho, para falar da salvação. Então esse ano de 2024, você vai jogar fora essa acomodação, essa preguiça, e você vai dizer: eu vou me preparar, porque eu serei um obreiro aprovado pelo Senhor. Um obreiro que maneja bem a palavra do Senhor, como diz lá em Timóteo. Porque esse é o obreiro preparado. Então nós devemos ser esse obreiro e devemos lançar fora esse obstáculo. De dizer: não, eu não estou despreparado não. Eu vou buscar, eu vou ler, vou comprar um livro novo. Sabe, muitas vezes nós queremos estar preparados na palavra de Deus, mas quantos livros você lê durante um mês? Ah, pastor, eu não dou conta de ler um livro um mês. Lê 2 meses um livro, mas lê. Esses dias eu vi um amigo nosso que era da Igreja Nazareno, quando nós éramos de lá, ele dizendo que a filha dele esse ano leu 42 livros. Nós em um ano temos 50 semanas. Ela praticamente leu um livro por semana, né? Vamos dizer assim. 42 livros, 50 semanas. Ela leu quase um livro por semana. Tá tudo bem, você não consegue ler um livro por semana. Lê um livro por mês, mas lê. Porque se nós não procurarmos o conhecimento, o que nós iremos dizer? O que nós iremos falar? Não estaremos preparados. Isso é um obstáculo que nos impede de vencer. Que nos impede de chegar ao final do ano. Aí você dizer assim: ah, passou o ano, mas eu não tive tempo de ler. Ah, mas é porque eu estava trabalhando. Ah, eu estava isso, eu estava aquilo. Um monte de desculpa esfarrapada. Devemos nos preparar. Porque o obreiro bem aprovado, esse que é aprovado pelo Senhor,
E eu creio que o Senhor quer aprovar todos aqueles que têm se dedicado, todos aqueles que têm buscado a Ele, todos aqueles que têm procurado conhecer a sua palavra. Seja esse obreiro. E eu tenho certeza que no final de 2024, você vai poder contar as vitórias que Deus fez durante o ano. Mas de braços cruzados, esperando cair do céu, não vai acontecer. Porque o que cai do céu é demônio. Amém?